Hidrocefalia grave controlada, bebê desenvolve normal após milagre. Era uma manhã fria de junho de 2022 quando a vida da nossa família mudou para sempre. Minha esposa Ana estava grávida de 7 meses do nosso primeiro filho, Samuel. Tudo parecia correr bem, até que em uma consulta de rotina, o médico notou algo estranho nos exames. Ele pediu uma ultrassonografia mais detalhada, e foi aí que veio a notícia que nos abalou: nosso bebê tinha hidrocefalia grave. O médico explicou que o líquido cefalorraquidiano, que normalmente circula pelo cérebro, estava se acumulando de forma anormal, pressionando as estruturas cerebrais. A cabeça de Samuel já estava visivelmente maior do que o esperado para a idade gestacional. O diagnóstico era sério. Se não fosse tratado logo após o nascimento, poderia causar danos cerebrais irreversíveis, atraso no desenvolvimento e até mesmo colocar sua vida em risco. Ana e eu saímos do consultório em silêncio, com os olhos cheios de lágrimas. Não sabíamos o que fazer, para onde ir. Mas mesmo com o coração apertado, lembrei das palavras que sempre ouvimos nas reuniões: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Naquela noite em casa nos ajoelhamos e choramos diante de Deus. Pedimos forças, sabedoria e, acima de tudo, um milagre. Os dias seguintes foram de muita angústia. Ana precisou fazer exames quase todos os dias para monitorar a evolução da hidrocefalia. Os médicos falavam em cirurgia de emergência assim que Samuel nascesse, com a colocação de uma válvula para drenar o líquido. Mas as complicações eram muitas: infecções, rejeição, necessidade de revisões cirúrgicas ao longo da vida. Cada palavra deles parecia um peso a mais em nossos ombros. Uma noite, depois de mais um dia difícil, resolvemos ir à reunião na congregação. Mal conseguíamos cantar os hinos, tão grande era a dor no peito. Mas quando o irmão que presidia começou a orar pelos enfermos, sentimos uma paz que não vinha de nós. Ele não sabia da nossa situação, mas suas palavras eram como se fossem dirigidas diretamente a nós: Senhor, sabemos que para ti nada é impossível. Dá força aos que estão fracos, cura os que estão doentes, e abençoa as famílias que confiam em ti. Após a reunião, vários irmãos se aproximaram para nos confortar. Um deles, irmão José, um homem de muita fé, nos disse: não desanimem. Deus ouve as nossas orações. Vamos orar juntos agora mesmo. E ali no meio da sala, com as mãos postas, ele clamou a Deus com uma fé que nos contagiou. Pediu que o Senhor tocasse no cérebro de Samuel, que normalizasse a produção daquele líquido, que protegesse a mente do nosso filho. Os dias foram passando, e a data do parto se aproximava. Ana começou a sentir contrações com 35 semanas, e o médico decidiu antecipar o nascimento por cesariana. No dia 15 de julho, Samuel veio ao mundo. Assim que nasceu, os médicos o levaram para avaliação. Sua cabeça estava realmente maior que o normal, e a ultrassonografia confirmou: a hidrocefalia era severa. O neurocirurgião nos chamou para conversar e disse que a cirurgia seria necessária nos próximos dias. Mas algo inesperado aconteceu. Antes de autorizarem a cirurgia, resolveram fazer mais um exame detalhado. E foi então que veio a surpresa: embora a cabeça ainda estivesse aumentada, a pressão intracraniana estava normalizada. O líquido que antes se acumulava de forma perigosa, agora estava circulando de maneira quase regular. O médico ficou perplexo. Isso não é comum, ele disse. Parece que o corpo dele está compensando de alguma forma. Passamos mais uma semana no hospital, com Samuel sendo monitorado de perto. Cada exame mostrava melhora. A cabeça não aumentava mais e os sinais de pressão cerebral tinham desaparecido. Os médicos decidiram adiar a cirurgia e acompanhar a evolução. Vamos esperar, disseram. Se continuar assim, talvez nem precise operar. Levamos Samuel para casa com o coração cheio de gratidão, mas também de medo. Sabíamos que a hidrocefalia poderia voltar a qualquer momento. Todas as noites antes de dormir, colocávamos as mãos sobre a cabeça dele e orávamos: Senhor, tu que formaste este pequenino, protege a mente dele. Não permita que o mal prevaleça. Dá sabedoria aos médicos e cura completa para o nosso filho. Os primeiros meses foram de muita vigilância. Samuel fazia ultrassonografias a cada 2 semanas. Cada vez que íamos ao médico, nosso coração batia mais forte, com medo de más notícias. Mas a cada consulta a resposta era a mesma: continua estável. Não há sinais de piora. Os médicos não conseguiam explicar como um caso tão grave havia se estabilizado tão rapidamente. Com 6 meses, Samuel começou a sorrir, a segurar objetos, a virar de bruços. Fazia tudo o que um bebê da idade dele deveria fazer. Os especialistas ficaram admirados. Ele está se desenvolvendo normalmente, disse a neurologista.
Isso é muito raro em casos como o dele. Hoje Samuel tem 1 ano e 8 meses. Corre pela casa, fala algumas palavrinhas, brinca como qualquer criança. Sua cabeça ainda é um pouco maior que a média, mas não há mais acúmulo de líquido nem risco de danos cerebrais. Os médicos disseram que ele não precisará de cirurgia, a menos que algo mude, mas até agora tudo está perfeito. Não temos dúvidas de que foi um milagre. Não foi a medicina, não foi o acaso. Foi Deus que ouviu nossas orações, que moveu as mãos dos médicos, que protegeu a mente do nosso filho. Quantas noites passamos em vigília, chorando e pedindo misericórdia. Quantas vezes os irmãos da congregação oraram por nós, mesmo sem saberem ao certo do que estávamos passando. Lembro-me de uma noite em particular, quando Samuel tinha 3 meses. Ele começou a chorar muito e sua fontanela, aquela parte mole da cabeça do bebê, parecia mais tensa. Ficamos apavorados, achando que a hidrocefalia estava voltando. Ligamos para o irmão João, um servo dedicado, e pedimos que orasse conosco pelo telefone. Enquanto ele clamava a Deus, sentimos uma paz tão grande que o choro de Samuel foi se acalmando, até que ele adormeceu em meus braços. No dia seguinte, o exame não mostrou nenhuma alteração. Há pouco tempo, levamos Samuel para uma consulta de rotina. A médica que o acompanha desde o nascimento olhou para nós e disse: "Vocês têm sorte. Casos como o de vocês são raríssimos. Mas nós sabemos que não foi sorte. Foi a mão de Deus que age quando confiamos nele de todo o coração." Hoje, quando olho para o meu filho brincando, pulando, aprendendo coisas novas todos os dias, meu coração transborda de gratidão. Não foi fácil. Houve noites de choro, dias de desespero, momentos em que achamos que não iríamos suportar. Mas Deus nunca nos abandonou. Ele esteve conosco em cada lágrima, em cada oração, em cada suspiro de alívio. Quero encorajar a todos que estão passando por provações difíceis. Não desanimem. Deus ouve, Deus vê, Deus age. Às vezes, a resposta não vem da forma que esperamos, mas Ele sabe o que é melhor. Continua orando, continua confiando. Mesmo quando tudo parece perdido, Ele está trabalhando em nosso favor. Agradecemos a todos os irmãos que oraram por nós, mesmo sem nos conhecerem. Agradecemos aos servos que nos deram palavras de ânimo nos momentos mais difíceis. E acima de tudo, agradecemos a Deus que é fiel e misericordioso. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem está passando por lutas semelhantes. Porque no final a vitória é dele, e ele nunca falha. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, 2, 3. Essa tem sido a nossa realidade. E será a de todos que confiarem no Senhor. Quando o médico nos entregou o primeiro exame, ainda na maternidade, o mundo pareceu parar. As palavras "hidrocefalia grave" ecoaram como um trovão nos nossos ouvidos. O líquido acumulado no cérebro do nosso bebê era tão intenso que os especialistas não davam esperanças. "Preparem-se para o pior", disseram. Mas nós já tínhamos nos preparado para algo muito maior: confiar em Deus, não nas estatísticas. E foi ali, entre lágrimas e orações, que começamos a clamar pelo milagre que só Ele poderia operar. Lembro-me de uma noite depois de voltarmos do hospital com o coração apertado, quando nos ajoelhamos no chão do quartinho ainda vazio do nosso filho. Não tínhamos palavras bonitas, só choro e súplicas. "Senhor, tu disseste que as crianças são herança do Senhor. Este menino é teu, mas nós te pedimos, dá-nos a graça de criá-lo, de vê-lo crescer, de ouvi-lo chamar por nós. Se for da tua vontade, sarai-o, Senhor. Mas se não for, dá-nos forças para aceitar." E foi naquela hora que sentimos uma paz tão grande que não conseguimos explicar. Era como se Deus estivesse ali nos dizendo: "Confiem, eu estou no controle." Os dias seguintes foram de corrida contra o tempo. Exames, consultas, pressões de médicos para autorizar procedimentos arriscados. Mas em cada decisão buscávamos primeiro a Deus. Uma irmã da congregação que já havia passado por provas semelhantes nos disse: "Quando não sabemos o que fazer, a Bíblia nos ensina. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento." Provérbios 3:05. Aquela palavra foi como um farol. Recusamos tratamentos invasivos sem antes jejuar e orar, pedindo direção. E Deus, em sua fidelidade, foi abrindo portas que nem os médicos conseguiram entender. Uma das noites mais difíceis foi quando nosso filho, com apenas 3 meses, teve uma crise de convulsões por causa da pressão intracraniana. O desespero tomou conta. Enquanto eu o segurava nos braços tremendo, meu esposo orava em voz alta: "Pai Celestial, tu que acalmaste a tempestade, acalma agora o corpo deste pequeno. Tu que ressuscitaste Lázaro, da vida onde parece haver só dor,
E assim, entre lágrimas e fé, a crise foi passando, até que ele adormeceu em meus braços, respirando tranquilo. O médico de plantão, ao examinar o bebê, balançou a cabeça. Isso não é normal. Ele deveria estar pior. Mas nós sabíamos, era Deus agindo. Os milagres não vieram todos de uma vez. Foram pequenos sinais, como pérolas em um colar. Primeiro, o líquido começou a diminuir sem cirurgia. Depois, os exames mostravam melhoras que os neurologistas chamavam de inexplicáveis. Uma vez, uma enfermeira, ao medir a circunferência da cabeça dele, olhou para nós e disse: "Isso aqui está normalizando. Vocês têm que me dizer o que estão fazendo." Meu esposo sorriu e respondeu: "Estamos orando." Só isso. Ela não entendeu na hora, mas anos depois, essa mesma enfermeira procurou nossa congregação, querendo conhecer o Deus que opera tais maravilhas. Havia dias em que a fé era posta à prova. Uma irmã da igreja, ao nos visitar, percebeu meu cansaço e me disse: "Lembra da história de Ana? Ela orou por um filho e Deus não só lhe deu Samuel, como usou poderosamente. Deus não nos dá filhos para nos fazer sofrer, mas para abençoar o mundo através deles." Aquela palavra me fortaleceu. Comecei a ver além da doença. Vi um futuro onde meu filho, curado por Deus, testificaria do seu poder. Um dos momentos mais marcantes foi quando, aos 8 meses, levamos nosso filho pela primeira vez à reunião de doutrina. Muitos irmãos já sabiam da nossa prova e, ao nos verem entrar com o bebê nos braços, vieram nos abraçar, chorando. Um servo mais velho, com lágrimas nos olhos, colocou a mão na cabeça da criança e orou: "Senhor, este menino é teu. Tu o formaste no ventre e tu o conheces pelo nome. Seja feita a tua vontade, mas nós te pedimos, dá a este casal o privilégio de criar este filho para a tua glória." Naquele dia, senti que não estávamos sozinhos. A igreja inteira estava conosco, intercedendo. Com o tempo, os médicos foram reduzindo as consultas. "O caso dele está estável." "Não entendemos, mas está estável", diziam. Nós entendíamos. Era Deus respondendo às orações. Quando ele completou 1 ano, fizemos uma reunião em casa só para agradecer. Convidamos os irmãos que mais tinham orado por nós, e passamos horas lendo passagens como Salmo 126. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Era exatamente assim que nos sentíamos, como quem acorda de um sonho ruim para uma realidade cheia de Deus. Hoje nosso filho tem 5 anos. Corre, pula, fala sem parar, adora ir às reuniões e já decorou vários salmos. Os médicos que o acompanharam no início, ao vê-lo agora, só balançam a cabeça. Isso é um milagre. E é. Mas não um milagre que aconteceu só para nós. É um milagre que Deus quer usar para mostrar a outros que Ele ainda age, ainda ouve, ainda cura. Quantas vezes pessoas nos param na rua ou na congregação para perguntar: "Como seu filho está?" Nós oramos por ele. E cada vez que contamos a história, vemos fé sendo despertada nos corações. Uma vez, uma mãe que estava passando por uma prova semelhante nos procurou desesperada. Seu filho tinha recebido um diagnóstico parecido. Nós a abraçamos e dissemos: "Deus fez por nós, e Ele pode fazer por você. Não desista de orar." Alguns meses depois ela voltou, chorando de alegria. Os médicos disseram que a condição do meu filho melhorou sem explicação. Deus ouviu. Aquilo nos mostrou que nosso testemunho não era só para nós, mas para abençoar outros. Não queremos que ninguém pense que foi fácil. Houve noites em que a dúvida batia à porta. Será que Deus vai mesmo nos ouvir? Mas então nos lembrava das promessas: "Clama a mim, e responder-te-ei." Jeremias 33, 3. "Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá." Salmo 55, 22. E assim, a cada medo, a cada incerteza, nos apegávamos à palavra como a um salva-vidas. Uma coisa que aprendemos é que Deus não só cura, como também nos transforma no processo. Antes dessa prova, éramos cristãos, mas não tão dependentes de Deus. Hoje sabemos que sem Ele não somos nada. Aprendemos a valorizar cada pequeno progresso, cada sorriso, cada palavra do nosso filho como um presente direto das mãos do Pai. Até as coisas simples, como vê-lo comer sozinho, ou amarrar o cadarço, se tornaram motivos de ação de graças. Também aprendemos que a fé não é a ausência de medo, mas a certeza de que Deus é maior que qualquer medo. Uma vez, durante uma crise, meu esposo me disse: "Mesmo que o pior aconteça, Deus ainda é bom. Não vamos deixá-lo por causa do que não entendemos." Aquela palavra me marcou. Às vezes, achamos que fé é só receber o que pedimos, mas fé verdadeira é confiar em Deus mesmo quando a resposta é não, ou espera. Hoje, quando nosso filho ora antes de dormir, agradecendo a Deus por ter tirado a água da minha cabeça, meu coração se enche de gratidão.
Ele não entende toda a gravidade do que passou, mas sabe que Deus o curou. E isso para nós é o maior milagre. Ver uma criança que poderia ter ficado com sequelas graves, vivendo com saúde e mais que isso, com o coração voltado para Deus. Queremos deixar um recado para quem está lendo isto e passa por uma prova que parece não ter saída. Deus não se impressiona com o tamanho do seu problema. Ele é maior. Talvez você esteja orando há meses, anos, e ainda não viu a resposta. Não desanime. Deus tem seus tempos, e eles são perfeitos. Enquanto espera, continue lendo a Bíblia, continue nas reuniões, continue buscando a Deus de todo o coração. Ele não vai falhar. Uma coisa que nos ajudou muito foi anotar cada pequena vitória. Quando o líquido baixava um pouquinho, quando ele sorria depois de uma crise, quando dormia uma noite inteira sem dor, tudo isso ia para um caderninho. Nos dias difíceis, relíamos aquelas anotações e víamos que mesmo devagar, Deus estava agindo. Faça isso. Guarde os testemunhos do que Deus já fez em sua vida. Eles serão seu sustento nos momentos de fraqueza. Também queremos agradecer aos servos que, mesmo sem entenderem totalmente a nossa dor, estavam sempre presentes. Às vezes, uma visita, um abraço, um irmão, vamos orar faziam toda a diferença. A igreja não é um lugar onde vamos só quando tudo está bem. É um corpo, onde cada membro sofre e se alegra junto. Não tenham vergonha de pedir oração. Não tenham vergonha de chorar na frente dos irmãos. Deus usa a igreja para nos fortalecer. Hoje, quando olhamos para trás, vemos que Deus não só curou nosso filho, como também nos ensinou a ser pais melhores, cristãos mais dedicados e pessoas mais gratas. Aprendemos que a verdadeira riqueza não está na saúde perfeita ou na ausência de problemas, mas em conhecer aquele que nos sustenta em tudo. Se Deus nos tirasse tudo, menos a sua presença, ainda assim teríamos motivo para louvar. Para finalizar, queremos deixar aqui um salmo que se tornou nosso durante essa jornada. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração, e fui socorrido. Pelo que o meu coração salta de prazer, e com o meu cântico o louvaré. Salmo 28, 7. Que estas palavras sejam também a sua realidade. Deus abençoe a todos que estão lutando, que estão orando, que estão esperando. Ele é fiel. Ele não muda. E Ele vai fazer por você mais do que você pode imaginar.